Bom, semana passada, o Dr. José Roberto, geriatra, como de costume e muito gentilmente, cede este tempo precioso para nos ajudar. Ele veio, conforme toda terça-feira, e tem algumas perguntas aqui, vamos responder? Vamos lá. Hoje a gente não tem um tema específico, tá? Então, se você quiser ligar, 3315-1390, liga, faz a perguntinha que a Fefe passa aqui, tá bom? Eu gostaria de escutar sua voz. Liga para falar ao vivo com a gente, né? Tão gostoso, né, doutor? Sim, e gostoso a gente tá podendo contribuir com as pessoas. Verdade. E com a saúde. Lá. A Maria, há um tempo atrás, ela caiu e o médico falou que os cristais dela saíram do lugar. Eu quero entender o que é o tal do cristal. O que é isso? Bem, ela caiu provavelmente porque ela teve uma tontura, uma vertigem. Né? Ela não caiu simplesmente do nada. Então, provavelmente o mundo rodou e ela foi chamada de labirintite, aproveitando o nosso começo da nossa conversa, e ela caiu. Na verdade, esses cristais, no labirinto, né? A gente tem os canalículos semicirculares, e existe um cristalzinho que ele entra no canalículo posterior, no local errado, vamos chamar assim. Então, ele faz um estrago bastante grande na nossa vida. Esse tipo de tontura, ela normalmente está relacionada com a mudança de posição da cabeça no espaço. Então o paciente relata para nós que ele está dormindo, ele vira para um determinado lado e começa a rodar o mundo, começa a ter uma vertigem. Normalmente ela é muito intensa. Mas dá para sentir que na hora sai? Não. Caiu na hora... Não vai sentir esses cristais. Isso a gente sabe que existe, a gente não consegue identificar isso. Estudos já mostraram isso e a gente consegue reposicionar esses cristais. A gente faz uma manobra com o paciente e reposiciona esses cristais e ele para de ter tontura. Entendi. Então, na verdade, é esse tipo de tontura, né, vulgarmente conhecido como labirintite, que não é labirintite. O nome dessa doença, anotem aí, parece complicado, mas não é. Chama vertigem posicional paroxística benigna. Pode ser só vertigem? Pode ser. Não pode, Lu. Sabe por quê? Por quê? Porque, primeiro, que ela tem um caráter benigno, que o nome já fala. Certo. Ela dura pouco tempo e passa logo. Entendi. Tá certo? Paroxismo porque ela aparece subitamente. E posicional porque ela conta para nós como é que ela aparece. Entendi. Tá certo? Com a mudança da posição da cabeça no espaço. Então, é um diagnóstico que a gente faz uma manobra para fazer o diagnóstico, o olho do paciente começa a fazer um movimento rápido chamado nistagmo, é muito interessante, a família às vezes está do lado e fala, olha galera, e aí o olho começa a tremer bem rápido, chama nistagmo isso. Ele treme e para? Treme e para. Ontem à tarde eu vi uma paciente no consultório, eu falei, vai começar a tontura. O olho começou a tremer, a gente conta que ela está com tontura. Ele parou a tontura, o olho para. É muito interessante, se chama nistagmo. E a gente faz uma manobra para identificar esses cristais em local errado e a gente reposiciona ele com uma manobra adequando esses cristais na sua posição habitual. Mas olha só que interessante, né? Porque a Maria, quando ela deixou essa pergunta, ela falou que ela caiu e sentiu que os cristais saíram do lugar. Pouco tempo depois, ela caiu de novo e sentiu que os cristais voltaram para o lugar adequado. É possível isso? Difícil, porque a gente não sabe que esses cristais saíram do local. Né? A gente consegue justamente, como eu disse, por essa manobra, Dixon-Valpy, que chama essa manobra, a gente consegue, através dessa manobra, dizer que os cristais estão fora do lugar. E a gente consegue reposicionar esses cristais através de uma manobra. Então, normalmente, o paciente não cai, a não ser que ele tenha uma tontura, uma vertigem muito intensa. Então, na verdade, a gente tem que ver se ela caiu por causa dessa vertigem. Se ela caiu por causa dessa vertigem, tudo bem. E aí ela não percebe que saiu esses cristais e nem que ele voltou para o lugar com uma nova queda. Então, gente, quem tem vertigem em casa, por favor, não se saia jogando no chão, porque eles não vão voltar. Deus me livre. E agora ela está sentindo o olho tremendo, igual o doutor comentou no início. O que se deve fazer, então? Vamos lá, uma pessoa que está em casa agora, está assistindo o programa, daqui a pouco o olho começa a tremer, sentiu essa tontura, faz o quê? Tem que procurar um médico, né? Tá certo? Quem está acostumado a lidar com isso, né? E reposicionar esses cristais no local adequado. É o médico que faz. É o médico que faz, alguns fonoaudiólogos fazem, alguns fisioterapeutas fazem, que trabalham com otorrinolaringologista ou trabalham com neurologista, alguns na cidade a gente sabe que faz, né? Alguns geriatras fazem. Quem está acostumado a lidar com o problema,
reposiciona esses cristais no local. Não tem nada a ver com o grau, né, que a pessoa enxerga, né? Vamos supor, uma pessoa que usa um grau alto aí de óculos, não tem relação nenhuma. Esse tipo de vertigem não tem nenhuma relação. Tá. Isso, na verdade, é uma coisa mecânica e por isso que a gente tem que reposicionar esses cristais com uma manobra, fazendo com que ele volte para o local adequado dele. Perfeito. A Tainara ligou, disse que a mãe dela tem 67 anos e tem artrite e artrose no joelho. Operou, mas voltou. Bom, então vamos lá. Artrite e artrose, na verdade, tem uma doença chamada osteoartrite. Dificilmente ela vai ter uma outra doença chamada artrite reumatoide, que normalmente não acomete articulações, grandes articulações como o joelho, acomete articulações menores. Então provavelmente ela tem uma doença só que chama osteoartrite, também conhecida como artrose ou osteoartrose. Então para a bagunça fica meio esquisita na nossa cabeça, mas em suma é isso, tá certo? E aí ela teve um desgaste, colocou uma prótese provavelmente, ou ela fez a limpeza dessa cartilagem. Né? Às vezes tem detritos ali, faz uma artrodese, uma artroscopia para fazer a limpeza dessa cartilagem. Se ela fez só a limpeza, a doença está lá. Então não é que voltou, a doença continua lá. Então a gente precisaria saber que cirurgia que ela fez. Se ela colocou uma prótese, essas próteses, aí ela não tem jeito de voltar a doença, porque aí é questão de um metal, né, no local do joelho dela. Ô Tainara, então liga de novo. Explica pra gente assim, esses detalhes aí pro doutor conseguir te responder melhor, tá bom? A Maria tem 50 anos e por conta do trabalho, ela diz que às vezes ela dorme durante o dia e às vezes... A Fê tá me corrigindo. Ela trabalha uma noite sim e uma noite não. E às vezes ela repõe o sono de dia, né? E o que ela quer saber, Fê? Isso pode prejudicar a saúde dela? Se prejudica, nós médicos também vamos estar prejudicados, porque nós com plantões, né, também vamos sofrer disso. Então, na verdade, isso pode bagunçar a arquitetura do sono que a gente fala. Não em questão de, se ela ter uma insônia decorrente disso, pode acontecer porque ela bagunçou a arquitetura do sono. Dorme uma noite, a outra dorme um dia, então pode bagunçar. A gente sabe que no longo prazo, insônia pode prejudicar a saúde, inclusive aumentando os riscos de doenças cardiovasculares, entre elas o infarto. Então, na verdade, não é a questão desse dormir cedo, dormir de dia ou dormir à noite, mas sim o fato dela ter insônia ou não. Ó, um quase xará teu aqui, ó. Quase xará, porque é José Luiz, o doutor aqui é José Roberto. Ele pergunta se dormir após o almoço faz mal. Faz muito bem, xará. Ai, que susto. Faz muito Achei bem. que o doutor ia falar, faz muito mal. Não. Faz bem, Faz né? bem. Estudos com os espanhóis, que são clássicos, a famosa cesta, mostram que isso diminui a mortalidade cardiovascular. Então, não é dormir a tarde inteira, xará. É a sonequinha, tirar uma sonequinha depois do almoço, faz bem. O que seria uma sonequinha pro doutor José Roberto? Quantos minutos? 20? 30? Em torno de 20 minutos, meia hora. Aquela descansadinha mas faz veja bem. Ó, tem gente que pega lá os 20 minutinhos depois do almoço, né, e acorda destruído. Tem gente que acorda renovado. E aí? Então, aí na verdade eu tenho que a individualidade da pessoa. Então, para aquele que acorda destruído, não vamos sofrer. Né? Então, não dorme depois do almoço. Para quem tem o hábito e consegue dormir, eu fazia bastante isso, não consigo mais dormir depois do almoço, mas para quem consegue isso, faz bem para a saúde. Eu não consigo mais dormir depois do almoço também, não. O programa é às 2. Então, tem que estar aqui com vocês, com o maior que prazer. Delícia, que bom, né? Bom, o Nivaldo tá na linha. Alô, Nivaldo. Oi, Lu, tudo bem aí? Eu tô ótimo, e você? Também, graças a Deus. Tá falando de qual cidade? Eu tô falando de Biporã. Ibiporã. Vai lá, Nivaldo, Terra linda, hein? aproveita a sua consulta aqui. Doutor José Roberto, eu queria perguntar se o Parkinson, ele só... as pessoas de idade que tem essa doença, e se existe uma prevenção para que a gente não ter esse problema? Ô, Nivaldo, você tem mal de Parkinson? Não. Eu Qual que é a quero tua evitar, idade? ué. Não. Qual que é a tua idade? 60.
Ok. Obrigada, viu, Nivaldo? Obrigado, um abraço. E aí, doutor? Nivaldo, na verdade pode acontecer em pessoas mais jovens, certo? É uma doença mais características do idoso, é muito mais acometido a população mais idosa, mas pode acontecer a doença de Parkinson na população mais jovem, 40, às vezes 35 anos. Não é frequente. Não tem prevenção, infelizmente. Nós não conhecemos ainda detalhadamente a causa da doença de Parkinson. Ela tem tratamento, o tratamento é só para os sintomas. A gente não consegue parar a evolução da doença. Não tem cura, Não tem cura. Até né? então? Até então a gente não tem cura e não consegue parar a evolução da doença. A doença progride. Assim como a gente fala bastante aqui de doença de Alzheimer, também é uma doença que progride. A gente consegue retardar essa progressão no Alzheimer, mas não consegue melhorar o paciente em geral. Tá certo? E na doença de Parkinson, idem. Perfeito. Genilson, alô? Oi, Tudo bom, querido? tudo bem? Você tá falando de onde? Tô falando aqui do Cafezal. Cafezal. Um beijão pessoal aí do Cafezal, viu, Genilson? Obrigado. Faz a tua pergunta aqui pro doutor José. Então, doutor, eu tava falando que tava ouvindo aí falar que o olho treme e o meu olho fica tremendo bastante. Tem época que treme, tem época que não treme. Mas não tem tontura. Qual que é a tua idade, Genilson? 41. 41 anos. Obrigada, querido. Genilson, se estiver no ar aí, a gente queria... Porque, na verdade, a gente precisa entender, quando a gente fala tremer, é o globo ocular, quando a gente estava falando tremer. Algumas pessoas tremem a musculatura. Então, a pálpebra treme, mas não é o globo ocular. Não é o olho lá dentro. Não é o olho, não é a bolinha do olho, vamos chamar assim. Então, aí, isso que é a bolinha do olho, o olho mesmo, propriamente dito, o globo ocular, isso chama-se nistagmo. Tem nistagmo horizontal, vertical, e não necessariamente todos são decorrentes desse probleminha que a gente falou agora há pouco, que é a vertigem posicional paroxística benigna. Entendi. Tudo bem? Então, tem outras causas de nistagmo. E tem pessoas que tremem a musculatura. Então, na verdade, quando está mais cansado, mais estressado, às vezes treme só a musculatura, só normal. a pálpebra. E aí, isso é diferente do nistagmo. Às vezes a gente cansado na cama vai tremendo tudo, né? Treme o braço, aí o olho vai tremendo também, mas quando é o olho, daí é perigoso, tem que dar uma olhada, ver o que é. Nistagmo tem que ser avaliado. Tá. Eu quero agradecer a todo mundo que falou ao vivo, que é uma delícia escutar, né, pessoal? Parece que a gente sente que vocês estão aqui na nossa sala, entendeu? Liga sempre, tá? É sempre um prazer escutar vocês. Doutor, muito obrigada. Uma ótima semana. Semana que vem? Semana que Ainda vem. não é carnaval? Ainda não é carnaval. Doutor vai viajar no carnaval? Não, Falando tô nisso? por aí. Vai ficar por aqui. Então fechou. Então é nóis na fita. Obrigado, doutor.